Adotando o Kanban no Framework Scrum. Aula 6. Métricas em Kanban. Os sistemas Kanban dependem que todos os membros da equipe de trabalho saibam exatamente onde o ciclo de produção está em determinado momento, e o trabalho deve ser monitorado de forma confiável em um sistema que seja simples para todos acessarem. Os cartões físicos podem não ser viáveis na força de trabalho remota dos dias atuais, mas existem diversos aplicativos que proporcionam a mesma funcionalidade. O fluxo cumulativo. Compreender o fluxo do começo ao fim e onde cada vez está dentro desse fluxo é o cerne do gerenciamento do Kanban. Tempo de ciclo e tempo de espera. O tempo de ciclo, ou cycle time. A capacidade de estimar o tempo de espera de uma equipe em particular, em uma tarefa específica, é imperativo para mitigar possíveis gargalos. Trata-se de uma métrica-chave para as equipes Kanban. O tempo de ciclo refere-se acerca da quantidade de tempo que uma unidade de trabalho leva para percorrer o fluxo de trabalho da equipe, desde o momento em que a atividade é iniciada até o momento em que é entregue. Quando otimizamos o tempo do ciclo, a equipe estima com mais confiança a entrega dos trabalhos futuros. O tempo de espera, ou lead time, é o espaço de tempo desde o momento em que uma tarefa entra no sistema de trabalho, até o ponto que é completamente concluída. Tendências. A análise das tendências do fluxo de trabalho nos auxilia no planejamento da capacidade na alocação de recursos. Taxa de transferência, ou throughput. A taxa de transferência, ou throughput, é a medida mais crítica. Dicas para otimizar o nosso Kanban. Ele varia de um nível de equipe até o nível seu próprio conselho, e a gerência sênior supervisionado, um conselho organizacional. Vamos abordar agora outras dicas de implementação. Temos 3 tipos básicos de melhorias que são possíveis no processo. Em primeiro lugar, a remoção de gargalos. Em segundo, a redução de resíduos. Em terceiro, a consistência crescente. Estimativas. Os sistemas Kanban dependem de todos os membros da equipe de trabalho para entender onde o ciclo de produção está em determinado momento. E para isso seguimos 4 passos básicos. Primeiro passo: dividir todo o projeto em pequenas atividades. Segundo passo: alocar cada tarefa aos membros da equipe. Terceiro passo: estimar o esforço necessário para concluir cada atividade. Quarto passo: validar a estimativa. Classes de serviço. As datas de entrega padrão e fixa mantêm a produção estável. Acelera o fluxo assim, entrega indefinidas. Acordos de nível de serviço. Tem como objetivo determinar uma estimativa de conclusão, redução da possibilidade de gargalos e manutenção do trabalho fluindo. Para isto, sendo necessário a implementação de um SLA. Políticas. Traduzimos o fluxo de trabalho acordado em políticas, as quais permitem que cada equipe execute suas atividades com pleno conhecimento de quais são suas responsabilidades. Desenvolvimento ágil de software. Podemos observar que dentro do desenvolvimento de softwares, encontramos na área de metodologias e frameworks o Kanban, gerenciamento visual. Uma sistemática que funciona e é melhor gerenciada por sistemas visuais como Kanban, ao invés de listas ou planilhas baseadas em texto. A filosofia Lean postula que a visualização do trabalho como está sendo feito revela de forma mais eficaz problemas em estágios prévios, levando a soluções e um custo mais baixo. Recursos. A seguir apresentamos algumas sugestões de plataformas de aplicativos para que possamos pôr em prática e começar a criar os nossos quadros. Kanban, Get Kanban, Kanban Easy, Trello. Além desses, temos à disposição muitos outros que podemos encontrar facilmente pela internet. Vamos agora realizar um breve exercício.
Vamos tentar responder aos seguintes questionamentos acerca do que existe de falho no nosso sistema atual, respondendo sim ou não. Esgotamento. Erros frequentes relacionados à produção. Reclamações acerca da produtividade. Baixo rendimento. Planejamento vago da sprint. Excesso de trabalho acumulado em uma sprint. Gargalos não identificados. Eliminando desperdícios. A filosofia Lean considera tudo que não agrega valor ao cliente como desperdícios, o que é chamado de mudas. Tais resíduos podem incluir trabalho parcialmente realizado, processos extras, recursos extras, mudanças nos contextos das tarefas, tempo de espera, movimentações, defeitos e atividades de gestão. Impedimentos ou blockers são fatores internos ou externos que impedem o progresso do fluxo, limitando assim a capacidade do trabalho em avançar de uma fase do processo para a seguinte. Mudanças nos contextos das tarefas. A mudança de contexto das tarefas, conhecido também como troca de tarefas ou multitarefa. Deslocar a atenção entre vários itens de trabalho concomitantemente. Ao limitarmos a alternância de tarefas, nos possibilita que uma pessoa trabalhe com mais eficiência, minimizando a quantidade de tempo necessária para redirecionar a função cognitiva para uma nova atividade. Agora vamos entender o que é processo. Processo é um conjunto ordenado de ações, etapas ou estágios, pelas quais um item de trabalho passa até ser considerado como concluído. O mapa de processo é uma representação visual das etapas necessárias para concluir um item de trabalho. Adotando o Kanban como fluxo no framework Scrum, teremos um ciclo constante de desenvolvimento de tarefas que atingem 100% de conclusão, auxiliando nossa equipe a gerenciar o desenvolvimento diário com um mínimo de problemas de sobrecarga e bloqueios. Até a próxima aula!